Primeiro eu quero agradecer o convite, né? Me sinto muito lisonjeado, né, de estar aqui na tua presença e de vir falar sobre esse assunto que é de extrema importância, eu acredito, né, hoje para os processos trabalhistas, né? E ele atinge tanto a parte, eu acho, que reclamante quanto reclamada. Pode, dependendo do que vir a ser aplicado no processo, pode se trazer inúmeros transtornos posteriormente, né? Então eu acho que é um tema bem importante da gente tratar, né? Apesar ainda da celeuma não estar resolvida, né? Sempre acontece um pouco de bagunça nas decisões do STF ultimamente, né? Então eu acho que é um tema muito importante e envolve uma questão importantíssima, né, que é dinheiro, né, que é dinheiro. E de se devolver esse poder de compra pro trabalhador, né, desse direito que não foi pago à época própria para ele, que ele busca através da Justiça do Trabalho reaver esse direito. E esse direito, né, transformado em pecúnia, que ele seja realmente dado o seu devido valor de compra, né, ao trabalhador, e seja garantido o seu direito constitucional, né, inclusive de propriedade, que é o que se discute em todas as ADIs e na DC 58 também, inclusive, né, sobre a questão dos juros e correção monetária. Os juros nada mais é do que o valor do dinheiro no tempo, tá? Ou seja, o aluguel do dinheiro, né? Quem te empresta está te alugando o dinheiro, né? E por óbvio que a pessoa vai querer alguma coisa por estar te alugando aquele dinheiro, né? Tu é contadora, sabe melhor do que eu. Por exemplo, a nível de mercado ou investimento, por exemplo, no momento que a gente compra um CDB, por exemplo, né, que é um crédito de depósito bancário, né? O banco ali é o intermediador, por exemplo, tem uma instituição que quer pegar dinheiro de alguém, e o banco, né, que é o intermediador, escriturador, ali agencia, e eu, que sou investidor, quero comprar esse título, né? E por esse título que eu estou comprando, né, quem tá pegando emprestado vai me pagar algum valor sobre esse capital investido, né? Então os juros nada mais, os juros é isso, é o valor do dinheiro no tempo, né? É o aluguel do dinheiro, e alguém te remunera aquilo, né? Falando em juros de uma maneira geral, de uma maneira global. Eles se subdividem em vários tipos, mas o que é mais importante para nós aqui, que seriam os juros, a gente diferenciar, até para chegar lá no final, na questão de como ficou aplicado o índice de correção na Justiça do Trabalho após a ADC 58, que seriam os juros remuneratórios e os juros moratórios, né? Os juros remuneratórios são aquele, o próprio nome diz, né, que tá te remunerando, tá remunerando o teu crédito, que é bem o exemplo que eu falei, né? Por exemplo, na compra de um título de crédito no mercado, a pessoa te remunera, né? A pessoa que tu tá comprando esse título, ele te remunera esse valor que ela pegou emprestado de ti. Aí depende também do tipo de indexação. Geralmente esses títulos eles são até indexados na Selic, né? A grande maioria deles. Tem outras variações, mas a grande maioria deles é na Selic, que a gente chama de CDI, né? E os juros de mora, que daí eles podem ser o acordado, né, o convencional entre duas partes. Por exemplo, eu e o Cláudio firmamos um contrato de prestação de serviço, né, e pelo atraso, por exemplo, no pagamento, a Cláudia vai me prestar um serviço de contabilidade para o meu escritório, eu acerto um pagamento mensal com ela. No caso do atraso, a gente convenciona lá 2% de juros de mora ao mês, né? E tem os juros de mora legal, que daí é o previsto em lei, né, que é o que acontece conosco aqui.
A correção monetária, né, o próprio nome diz, né, a correção monetária visa corrigir, né, o poder de compra da pessoa conforme a inflação, né? Então, ou seja, se a inflação cresce muito, né, o capital, a remuneração da pessoa tem que acompanhar essa correção, essa correção da inflação para a pessoa não perder o poder de compra, né? E aí a gente tem diversos índices de correção monetária, tu com certeza sabe muito melhor do que eu, né? Mas os dois básicos seriam o IGPM, né? Que é o índice em geral de preços, e o IPCA, né? Que é o índice de preços para o consumidor, né? Na realidade, se a gente fosse ver mesmo, na minha concepção, o correto seria a aplicação do IGPM, porque ele é o índice geral, ele é um índice que abrange mais o mercado, né? Por exemplo, a poupança, ela não tem correção monetária, né? E ela é 70% da taxa básica de juros, que é a Selic. Então, geralmente, a Selic, ela não acompanha a inflação, né? Na realidade, a Selic, ela visa segurar ou liberar o mercado, né? Tipo, geralmente quando a gente está com a inflação muito alta, a gente sobe a Selic para diminuir a inflação, que é o que está acontecendo nesse momento agora no país, né? A gente tem visto aí os preços, né, super elevados, né? Principalmente com relação a consumo, petróleo, commodity, a função da guerra, né? Tá acontecendo muita coisa aí, e aí o índice de preço para o consumidor sobe muito, e aí o Banco Central usa esse manejo, né? Para conter inflação e dólar, sobe a taxa de juros, né? Tu comentaste ali que até 2003 a TR foi aplicada na Justiça do Trabalho como índice oficial de correção, conforme previsto lá na lei 8177, o artigo 39, parágrafo 1º, né? Onde tem lá a questão da previsão da correção monetária pela TRD, né? Antigamente, que era como ela era nomeada, agora a TR, e mais juros de mora de 1%, tá? A partir ali de 2011, na realidade, isso aí alterou aqui no nosso tribunal em 2013, mas a partir de 2011 já se havia uma discussão da correção monetária, né? Se realmente a TR ela devolvia o poder de compra para o trabalhador e garantia o seu direito de propriedade, que é a grande questão aí, que é um direito constitucional, né? Está previsto na Constituição. Se realmente esse índice devolvia esse real poder de compra para o trabalhador. E o tribunal manteve o seu entendimento, tá? Disse que, apesar o índice oficial, né, deu mais importância para a literalidade da lei, né, e ficou estabelecida a TR. Quando que nós começamos a mudar o panorama, né, na Justiça do Trabalho, e começou toda essa discussão? Como tu bem falaste, houve a primeira alteração aqui em 2013, tá? Ela veio através da ADI 4357, tá? Do STF. 6 de maio de 2014, né? 6 de maio de... Eu não lembro agora se foi maio ou se foi março, tá? Eu acho que foi março... Desculpa, a ADI é de março de 2013. Sim. Tá? A ADI é de março de 2013, onde foi declarada a inconstitucionalidade da TR nos precatórios, né? Nos precatórios. A discussão, ela girava em torno dos precatórios, tá? E aí, o que aconteceu? Diante da decisão do STF, né? O que os tribunais começaram a fazer? Bom, o STF declarou esse índice de correção monetária inconstitucional,
né? A gente acredita que a abrangência ela é para todos, não só para aquele processo ali, né? Que tramita no ramo da Justiça Federal ou estadual que tem a ver com precatório, que é pagamento de dívida pelo poder público. E aí começou a se aplicar outros índices de correção. Nós aqui na Justiça do Trabalho, através da decisão da SEX, que foi na data que tu falaste, depois vieram as OJs, veio a 49, depois veio a transitória 1, né? Nós começamos com a aplicação aqui do INPC, tá? Por quê? Porque no primeiro momento o STF na ADI 4357 foi silente com relação ao índice de correção. Eles só julgaram única e exclusivamente a inconstitucionalidade da TR. Sim. Né? Então, né, aí começou a primeira confusão, porque cada tribunal começou a aplicar o índice que achava conveniente. Né? Então, em 2015, veio uma questão de ordem nessa ADI e o STF determinou o seguinte, que até 25 de março de 2015 se aplicava TR. Após isso, né, IPCA-E. Então, após isso, foi o que nós começamos a aplicar, né? A grande maioria dos juízes começou a aplicar. E, se eu não me engano, em 2000 eu não lembro se foi 15 ou 16, tá? O TST também decidiu sobre o tema, né? Só que o TST, claro, seguiu o STF entendendo que era TR, né? Até quando ela foi declarada inconstitucional, e o IPCA. Só que eles retroagiram isso a 2009, né? Usando como base o artigo 39, né, da lei lá 8177 e a lei de diretrizes orçamentárias do governo federal de 2013, onde já se havia a previsão de correção dos créditos trabalhistas com o IPCA. Né? Então nós ficamos aí numa grande problemática, né? Por quê? Porque alguns juízes aqui, inclusive o próprio TRT, nosso TRT, seguia o que foi determinado pelo STF, mas o TST decidia o contrário. Né? Então, para te conseguir o IPCA retroativo a 2009, tu tinha que fazer recurso de revista na fase de execução lá pro TST, né? E aí, diante de toda essa confusão, veio a ADC 58 e outras mais juntas, né? Mas aqui o que interessa para nós é a fajuta ADC 58. Na minha concepção, Cláudia, tá? Nos casos da fazenda pública sem ser terceirizado, né? Porque sim, terceirizado, né? Claro, não vou entrar a fundo no tema, mas na terceirização, né? A gente sabe que a fazenda pública terceiriza muitos serviços de limpeza, segurança e etc. Se tem condenação subsidiária da fazenda, né? Isso é entendimento consolidado. A fazenda pega a dívida como ela veio. Então a gente não pode discutir, né? Se foi aplicada a Selic, por exemplo, no processo, a gente não pode discutir, tá? Sim. Mas eu acredito que no caso da fazenda pública é válido o que ficou decidido na ADI 4357, né? Que é TR e IPCA-E. Claro, a Selic é aquilo que a gente conversou no início, né? Ela varia conforme anda a economia. Sim, né? Então, em algum momento ela pode ser favorável, né? Ela pode ser boa, mas em alguns momentos ela pode ser... Como, por exemplo, hoje, sim, a gente vive um ciclo de juros mais elevados. Sim.
né? Nós estamos em 11,75, se eu não me engano, né? Me corrija se eu estiver errado. 11,75 foi elevado agora na última reunião do Copom em março. Mas a gente teve, com o auge da Covid em 2020, o governo, né, o Banco Central, com o intuito de fomentar o mercado, a Selic é 2. Né? Então nós temos que pegar... E veio um momento ali que a gente tem que ter essa mudança. Eu acho que a gente tem que aplicar cada índice pro seu fato gerador. Com certeza, concordo. Dinheiro no decorrer do tempo, juros, né? O que corrige o dinheiro? Quais são os índices? Né? Selic a gente sabe que é juros remuneratórios, não é juros de moras, não é juro de mora e muito menos correção monetária. Sim. Né? Exatamente. Então, a Selic pode ser favorável sim, em algum certo ponto, em algum período? Pode, mas pode ser mais alto que o IPCA? Sim, até porque a Selic segura o IPCA, né, usada para segurar o IPCA. Então, né, provavelmente em algum período de alta da Selic, a inflação vai estar um pouco mais baixa. Mas, claro, se tu juntasse a correção monetária, que é o correto, né, com os juros que ainda estão vigentes, na minha concepção, né, o STF não decidiu nada sobre juros, inclusive não fazia parte da ação a questão da declaração de inconstitucionalidade do artigo 39 da Lei 1177, né? Então, se tu pega a correção monetária e os juros, eles vão ser maiores que a Selic. O que eu entendi da DC 58, e pelo que eu tenho visto também colegas, professores comentando, é que essa divisão de fase pré-judicial e judicial, com IPCA na fase pré-judicial, né, que eu também acredito que há um problema de interpretação aí de onde começa a fase, né, porque o STF está muito acostumado com ações cíveis, eles não têm tanta prática com o processo trabalhista, e nós, né, no processo de trabalho, a gente tem escrito na CLT onde inicia o processo, né? Então, que nessa fase pré-judicial, o STF tentou compensar, aplicando o IPCA para a fase pré-judicial e aplicando a Selic para a fase judicial. E, inclusive, eu acho que há uma grande discrepância aí, né? Por que aplicar um índice para a fase pré-judicial e outro índice para a fase judicial? Qual a diferença? Nenhuma, né? Qual a diferença? Não faz sentido, entendeu? Então, na realidade, o que eu acho é que o STF, mais uma vez, né, mistura o direito do trabalho, né, o direito do trabalhador de ter o seu crédito compensado, né, recompensado, né, com a questão mercadológica, né. Ultimamente, no nosso Brasil, no nosso país, as decisões têm sido muito nesse sentido, né? O direito do trabalho ou o crédito do trabalhador pagando pelo mau andamento da economia. Sim, verdade. Né? Não aqui defendendo nenhum lado, até porque eu me intitulo advogado trabalhista e eu advogo para ambas as partes. Mas eu acho que isso prejudica todos, se tu for ver num todo. Assim, o que eu vejo de alternativa, tá? Uma que eu acho mais arriscada, né? Mas é uma alternativa. É a renúncia à atualização monetária, ou seja, eu renuncio e fico com os juros, porque os juros não foram declarados inconstitucionais. Os juros, eles estão vigentes. Sim. Né? Mas, claro, isso defendendo uma tese, né? Defendendo uma tese. É uma tese arriscada. Mas os juros, eles estão vigentes. Os juros eles não foram julgados inconstitucionais. Sim. Mas e o risco?
O risco é tu ficar sem atualização monetária nenhuma se a tua tese Exatamente. não emplacar, Sim. né? E a outra tese que tu muito bem levantaste é a previsão do 404 do Código Civil, que é um artigo que prevê a perda e dano no caso processual, né? No parágrafo, eu não lembro se é primeiro ou se é único. Eu acho que é parágrafo único. Eu acho, pois É parágrafo único. Que se os juros não compensarem, né? Se os juros e a correção monetária não compensarem o real crédito do autor, que o julgador pode complementar com uma indenização. Isso né? É muito interessante. Isso é interessante. É os juros de 1%. Que daí isso é interessante. Não, que daí, tipo, o que eu acredito? Que, por exemplo, nesses casos, a gente tem uma diferença gritante, né? Né? Se tu pegar, por exemplo, ATR com IPCA, né? Exatamente. TR com IPCA. É muita diferença, né? Até porque a gente teve, desde 2017, a TR congelada. Agora que deu uma subidinha, mas Sim, é irrisório, né? É irrisório, né? Então, acho bem interessante. Mas, frisando que de muitas lives que eu vi de juristas, achei muito interessante. Daí a gente entra também numa outra celeuma jurídica. É a partir de quando? Pode aplicar de ofício? Aí que eu ia comentar. Tem que requerer desde a inicial? Sim, exatamente. Mas eu, assim, como perita, né, que eu vejo assim, os processos, todos esses que têm o requerimento da inicial, já vi 2 julgados, uns que conseguem e outros não. Isso é fato, né? Mas também no meio lá do processo é solicitado e o juiz se manifesta. Eu acredito, outros não. Isso é o meu entendimento, tá? Principalmente nos casos que acontece muito aqui no nosso tribunal, como a gente frisou, que se determina que seja fixado na fase de execução. Desculpa, na fase de liquidação. Por que eu não posso, no momento do trânsito em julgado, onde agora com a reforma a gente tem que, né, dizer do interesse de apresentar cálculos, pedir a aplicação do 404? Sim. Eu acho que é bem viável, porque não tem decisão sobre a matéria transitada em julgado. Né? Tu não vai estar infringindo a coisa julgada na fase de execução. Mas eu acho que é viável e eu acho assim, ó, que é como tu falasse, é mais uma insegurança. É mais uma insegurança. Eu acho que vai ter expertise dos advogados das partes e também o olho do juiz, né? É que na realidade, eu acho que a decisão do STF nos trouxe mais uma insegurança. Ela teria que vir para garantir a segurança jurídica e o direito de propriedade, e ela veio para bagunçar mais um pouquinho na minha concepção. Exatamente. Né? E com isso, vocês advogados e nós peritos, né? Mais serviço para nós. Daí agora começa a nossa expertise, né? Isso. Tanto nós em conjunto com vocês. Montagem de teses, né? No meus processos, tá? Eu tenho seguido em parte a decisão. Eu tenho apresentado 2 hipóteses, tá? Uma só com a Selic e outra com a Selic mais juros, tá? Mas ultimamente estudando mais o assunto, eu acho que eu vou começar a trazer essa questão do 404. Sim, né? Eu vou começar a trazer essa questão do 404 desde a petição inicial, para não se correr o risco de depois, na fase de execução, se dizer, tu não falaste lá no início, agora vai estar infringindo a coisa julgada. Para não correr o risco, então, por exemplo, eu já tento desde o início. Porque se lá na sentença o juiz te omitiu de falar da 404, tu entra com embargos. Porque Sim. Ele pode até te dizer não, mas algo ele vai ter que te dizer, né? Sim. Então, eu acho bem interessante. Aqui no nosso escritório, a gente está orientando, assim, os nossos clientes de autores, e quando a gente faz o cálculo, né? O que a gente faz? A gente
faz conforme a orientação lá do despacho do juiz, mas a gente coloca um protesto. Sim. Referente a 404. Sim. E a gente já conseguiu algumas reversões. Então, acho tem alguns casos que alguns juízes, eles já entendem até de ofício. Isso. Né? Eu já peguei alguns processos que o próprio juiz, né, que determinando que a parte autora fizesse o levantamento e se tivesse prejuízo na questão de juros e correção, que aplicasse o artigo 404. Mas também é aquela coisa, a questão da insegurança, né? Aí a gente não sabe como que vai se fazer isso, se vamos deixar para fase de execução, se vamos esperar o juiz falar de ofício, se vamos postular desde a petição inicial, né? Eu acho que o melhor momento para se fazer isso hoje é desde o início da ação. Com certeza. Desde o início da ação. É que, para terminar, né? Nosso tempo está terminando. O que acontece? Agora a gente tem essa oportunidade de fazer isso desde a petição inicial. Só que nos processos que já estavam em andamento e pegou todo mundo de surpresa referente a isso, o nosso único remédio era postular depois, para ver se pelo menos conseguiria, né? Essa que é a aplicação foi imediata, exatamente, né? Tá lá na modulação dos efeitos. Quem não tem decisão a respeito se aplica de maneira imediata. Imediata, né? Deixa eu pegar só aqui atrás, Dr. Tales. Então, assim, quero agradecer muito. Olha, ainda tem aqui. E tem um presentinho. Muito obrigado, Cláudia. A nossa agenda de 2022. Nossa, muito obrigado. Obrigado mesmo. E obrigado pela oportunidade de falar sobre esse assunto tão importante. Eu que te agradeço muito. Sei que a tua agenda é cheia. Nossa, né? Não só a minha. Mas é bem importante a gente trazer isso para os nossos colegas peritos, advogados, esse assunto, e também para o pessoal de casa que não conhece sobre o assunto. Eu acho bem interessante. É muito interessante. Eu te agradeço mais uma muito obrigado, vez. Cláudia. Obrigado. Agradeço o pessoal de casa. E semana que vem, né, a gente tem um novo encontro com o Time to Talk, by LM, seu canal do empreendedorismo, sempre com um baita convidado. Não esqueça de inscrever no nosso canal e dar um like pra gente. Tchau, tchau.